Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los em mais um Seidel Talks. Sou Lorena Cunha e, em nome da Seidel, estou muito feliz por compartilhar este momento de troca de experiências e conhecimentos com vocês. Neste encontro, discutiremos estratégias de automação no setor público, com foco na jornada do cidadão. Para essa conversa, temos o privilégio de contar com a presença de Jean Matos, presidente da Prodabel, que compartilhará conosco toda a sua experiência, desafios e resultados. Contaremos também com a presença de Bernardo Araújo, nosso head de negócios do setor público. Sintam-se à vontade para enviar suas perguntas através do chat durante a transmissão ao vivo. A equipe do evento decidirá o melhor momento para repassá-las ao Bernardo e ao Jean. E não se preocupem, pois também reservaremos um espaço para responder as perguntas no final do evento. Aproveitem para deixar seu like no vídeo e sigam as nossas redes sociais. Assim vocês ficarão dentro das nossas novidades e próximos eventos. Sem mais delongas, pessoal, vamos dar início ao nosso Seidel Talks. Jean e Bernardo, o palco é de vocês. Estarei aqui acompanhando e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado, Lorena, pela introdução. Muito obrigado a todos que estão acompanhando nossa transmissão aqui hoje. E muito obrigado a você, Jean, que aceitou o nosso convite. Sei que você preparou uma apresentação para a gente hoje. Então, eu queria te passar a palavra para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória e trazer essa história que você vai contar para a gente aqui hoje. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da experiência de Belo Horizonte nas ações de transformação digital, que na verdade se reflete na melhoria da qualidade da prestação de serviço ao cidadão, né? E aí contar um pouco dos grandes direcionadores, os desafios, né, o caminho percorrido e por que não desmistificar algumas coisas, algumas imagens que muitas vezes se tem a respeito do setor público, né? Eu sei que aqui nos assistem públicos variados, não necessariamente todos são do setor público, às vezes tem uma determinada visão que, conhecendo um pouquinho mais, pode perceber que o setor público também está engajado, né, na experiência do usuário, em digitalização de processos e serviços. Mas muito se fala, né, de automação, Big Data, cidades inteligentes, chatbot, IoT, né, diversas tecnologias, né, e no final das contas, se a gente olhar a tecnologia pela tecnologia ou a automação pela automação, muitas vezes a gente pode cair em algumas armadilhas, né? Porque no final das contas o que interessa é a gente resolver problemas que são reais, né? A gente tem aí problemas de fome, de desigualdade, de pobreza, de saúde, de educação, de segurança, que precisam ser respondidos pelo poder público, né? Então a gente tem que conhecer quais são os problemas reais, quais são as necessidades, para, em cima disso, reorientar a prestação do serviço e ter a automação e a digitalização dos serviços públicos como uma ferramenta, uma aliada desses processos, né? Na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente vem de uma trajetória que começou aí há quase 7 anos de acelerar a transformação digital, mas com muito pé no chão, né? Entendendo que não basta a gente trazer para o ambiente eletrônico, para o ambiente da internet, serviços que muitas vezes não são bem estruturados, porque é como se a gente estivesse digitalizando a burocracia, né? Então a gente tem muito claro para nós que existe todo um processo cujas ferramentas tecnológicas podem suportar, mas que não passa somente pela tecnologia, né? Passa por todo um arranjo institucional que é fundamental ter estratégias claras, né? Mas qual que é o contexto que isso está inserido, né? Como que as pessoas muitas vezes imaginam o governo nesses desenhos, né? A figura clássica que as pessoas têm do governo muitas vezes é a tal repartição pública, né? Funcionando tal como se fosse um cartório antigo ali, com pessoas carimbando processos, excesso de papel, vai e vem de formulários. Isso ainda existe, muitas vezes não só no setor público, mas também no setor privado. Mas assim como acontece globalmente no mundo, com o fenômeno da internet, dos sistemas de informação e da tecnologia, o governo vem evoluindo também ao longo do tempo, né? Sem querer entrar muito, claro, nas teorias, né, do Estado, a gente tem uma passagem dos governos patrimonialistas, burocráticos, gerenciais, porque hoje a gente considera um governo digital. Não necessariamente a gente tem toda a administração pública nesse processo, mas é um fenômeno mundial
que a gente tem várias referências, o Brasil é uma das principais também referências do mundo em governo digital, mas conhecendo a realidade do nosso país, né, são mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, Distrito Federal, mais de 5.500 municípios e um governo federal, a gente convive com diversas realidades, né? Mas felizmente Belo Horizonte é um dos municípios que está na vanguarda desse processo de digitalização. E o que puxa isso, na verdade? Puxa, claro, um cidadão cada vez mais consciente dos seus direitos, uma administração pública municipal que, principalmente depois da Constituição de 1988, passou a ser responsável por uma variedade de serviços, né? E apesar da gente ter aí governo federal, estadual e os municípios, o cidadão mora na cidade, né? É ali que estão os balcões principais, ali que está a demanda principal do cidadão, que muitas vezes nem conhece quem é o responsável por determinado serviço público, né? Ele não sabe se é o governo federal que está prestando, se é o estado, se é o município. Ele quer, na verdade, ter a cidade funcionando, ele quer ter os seus problemas atendidos, quer ter um espaço onde que ele vive ali organizado, limpo, com a manutenção em dia, com acesso à saúde, educação e por aí vai, né? Então esse movimento todo, de alguma forma, gera uma pressão nos governos para que eles respondam melhor à necessidade da sociedade. O próprio amadurecimento da nossa burocracia e da participação cidadã cria ambientes propícios para isso e, naturalmente, a própria administração pública ela vai se modernizando ao longo do tempo e potencializando o uso de uma série de tecnologias. E com isso, ela consegue, de alguma forma, também, como se diz, né, fazer muitas vezes mais com menos, né, dado a quantidade de demandas, o crescimento populacional, o crescimento das demandas, o crescimento das cidades, restrições orçamentárias e financeiras diversas, crises econômicas, ela precisa ser mais eficiente na sua capacidade de entrega. E a gente acredita que o governo digital ele propicia, em alguma medida, atacar de forma multidimensional esses aspectos, seja a melhoria da eficiência da administração pública, redução de custos, mas principalmente atingir com mais agilidade e qualidade o cidadão que está lá na ponta, né? Então, isso naturalmente faz com que o governo evolua na medida em que a sociedade evolui, né? A gente tem cada vez mais cidadãos conectados, que usam da internet, que usam aplicativos, smartphones, etc. E não faz sentido o governo estar alijado desses processos, né? Muito que a gente viu ao longo das últimas décadas de melhorias de call center, de balcões presenciais, isso tudo, de alguma forma, já está ficando no passado para dar lugar para outras formas de interação. Agora, a título de introdução ainda, né, um cuidado que a gente tem que ter é porque, de alguma forma, a gente tem cada vez mais brasileiros acessando a internet com computadores, dispositivos móveis, etc., mas nem todos têm esse acesso, né? Então, por exemplo, a gente tem ainda um número significativo, né? Essa pesquisa da CETIC, que está projetada na tela para vocês, que avalia a situação da internet, do acesso a computadores, dispositivos e conectividade no Brasil. A gente percebe que a gente ainda tem, por exemplo, 12,9 milhões de brasileiros, conforme os dados desse ano, que ainda não têm nem acesso a computador na internet, não? Então, o processo de transformação digital, na verdade, ele tem que vir acompanhado com outras medidas que permitam incluir a todos, né? O poder público ele não pode escolher quem ele vai atender ou quem ele não vai atender. Ele tem que dar condições para que todos se sintam incluídos. Então, a perspectiva que a gente trabalha de transformação digital na prefeitura é também de não deixar ninguém para trás e, de alguma forma, dar condições não só de acesso a serviços digitais, mas trazer a população como um todo para conseguir dialogar com a prefeitura com o menor número de intermediários, com maior agilidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas tem um dado que é positivo, né? 70% dos usuários de internet com 16 anos ou mais utilizaram o governo eletrônico. Ou seja, a gente vê que aqueles que têm acesso à internet há uma grande adesão para as plataformas de governo eletrônico. Ou seja, a interação com o poder público nos meios digitais acaba sendo algo que possui grande aderência na população. E qual que é a trajetória de Belo Horizonte nesse sentido, né? Belo Horizonte tem um programa que chama Belo Horizonte Cidade Inteligente, que ele trabalha com várias dimensões. E uma das dimensões é a dimensão de governança e serviços ao cidadão.
né? Tem outras dimensões de meio ambiente, sustentabilidade. E, na verdade, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade em que ela aumenta a sua capacidade de responder aos problemas das cidades, né, os problemas urbanos, com o uso de tecnologias de infraestrutura que, de alguma forma, vão ampliar a qualidade de vida do cidadão. Né? Então, não é um conceito exclusivo, não é um único conceito, mas é um conceito que a gente tem muito claro para a gente, que a gente precisa mobilizar de forma multidimensional esforços na área de sustentabilidade ambiental, de mobilidade, de inclusão digital, de governança, transparência dos serviços públicos, de desenvolvimento econômico, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais acolhedora e que seja suficientemente organizada e responsiva aos problemas urbanos. Né? Claro, essa dimensão de governança e serviço ao cidadão, ela traz consigo uma série de perspectivas, uma delas que é a transformação digital, que é o nosso foco da nossa fala aqui, mas também toda uma perspectiva de dados abertos, de governo como plataforma, de inovação em serviços públicos e de simplificação e desburocratização. E por que fazer isso? Né? Justamente porque a própria evolução tecnológica muda a forma do cidadão se interagir, não só com o poder público, mas com entre si, né? na vida enquanto sociedade, com as marcas que ele consome, com as empresas, com o ambiente de trabalho. Né? A gente sai de uma interação que é historicamente face a face, né? Os balcões presenciais, né? Um guichê, uma fila, etc., ou ainda mesmo na que a gente traz para o setor privado, né, no atendimento bancário ali, você com o caixa, você tinha o que a gente chama de talvez uma interação, que a literatura vai chamar de interação mediada ali, em que na verdade era quase que uma via de mão única, né? O aparelho de televisão acaba sendo nesse sentido, você está ali recebendo informações numa via de mão única, e hoje você tem quase interação mediada, que é aquele ambiente que não se tem muitas vezes muito controle ou governabilidade. Aí nós estamos falando das redes sociais, de outros formatos de interação em que o poder público tem que estar atento, porque de alguma forma são coisas que estão acontecendo e que eu posso estar tendo reclamações acontecendo na internet, eu posso estar tendo reclamações nas redes sociais e que você não tem o domínio sobre esses canais de comunicação. E aí o desafio da automação e da transformação digital é como que você canaliza esses fluxos de informação, reconhecendo esses diversos ambientes de interação, mas que você consiga. Acho que ter domínio é muita pretensão, né? A gente não tem domínio de nada, né? A coisa é orgânica, a cidade é viva, mas que mesmo você consiga legitimar um conjunto de espaços para trazer o cidadão para usar esse espaço, para aderir, para comprar o canal e para que ele tenha legitimidade e confiabilidade da população. Né? E quais são os pilares que a gente adota no governo digital? Né? Pessoas, processos e tecnologia, que são os pilares da própria governança de TI. Né? Mas no caso das pessoas, e aí eu acho que talvez eles sejam os pilares principais, a gente pode dividir o pilar das pessoas em duas perspectivas. Na perspectiva interna do governo, são os servidores públicos, de alguma forma, cuidam dos serviços. Né? Então, um dos grandes desafios na Prefeitura de Belo Horizonte, quando a gente começou a fazer essa peregrinação junto às diversas secretarias, né? A Prefeitura de Belo Horizonte hoje tem 30 órgãos e entidades, né, de saúde, segurança, esporte, lazer, cultura, parques, cuida de cemitério, cuida de modernização, cuida de tecnologia, cuida de turismo. Né? Então, o primeiro desafio é os servidores entenderem que aquilo faz sentido, né? Que reproduzir métodos tradicionais ou aquilo que ele está acostumado tende a não responder os anseios do cidadão. Né? E o engajamento dos servidores nesse processo é fundamental, porque isso implica não só o uso de novas tecnologias, que muitas vezes são introduzidas, mas como que seria o processo de transformação e automação dos diversos processos internos e aqueles que entregam para o cidadão, nesse olhar que a gente está chamando de governo digital, de uma sociedade cada vez mais exigente. Né? E aí, Bernardo, a gente se deparou ao longo desse tempo com, muitas vezes, servidores que às vezes desenhavam os serviços e os processos, muitas vezes já digitalizados ou não, mas de uma forma que fosse mais fácil para ele lidar com a demanda, e não necessariamente mais fácil para o cidadão entender e apresentar a demanda. Ou seja, quase que transfere para o cidadão o ônus de
caracterizar totalmente aquilo que ele quer para que o servidor, muitas vezes, que vai receber a demanda, tenha o menor esforço de traduzir aquilo que o cidadão quer. Eu acho que é uma inversão de valores que a gente está buscando, né? É interessante você trazer essa perspectiva do servidor também, né? Que a gente está colocando essa visão da transformação digital e dos benefícios delas muito para o cidadão, né? Como se fosse para o usuário externo. Mas é importante esse processo de gestão de mudança nascer dentro do órgão, né? Você falou aí de alinhamento interno, de engajamento dos atores, passa pelo treinamento, né? Transformação digital não é um interruptor ali que a gente liga e da noite para o dia o órgão se digitaliza. E nessa perspectiva, o que você acha que, pensando assim, né, resgatando um pouco das lições aprendidas que você teve nessa experiência com a Prefeitura de Belo Horizonte, né, o que você acha que seria legal compartilhar com quem está aqui assistindo a gente, que atua em algum órgão do setor público? O que você acha que os principais pontos, assim, fiquem atentos a isso para, né, que tenha mais chance de alcançar esse sucesso nesse processo de transformação digital? Eu acho que é entender que a primeira transformação digital, ela não começa pela tecnologia. Ela começa primeiro por uma estratégia, e não adianta, ela tem que ser uma estratégia de governo. E ela não pode ser uma estratégia exclusiva, muitas vezes, de um órgão só. Porque o cidadão, na verdade, muitas vezes, ele acha que o problema é com a prefeitura, ou é o problema com o governo, ele não sabe qual governo que é. Então não adianta, muitas vezes, um órgão ser muito eficiente, do ponto de vista digital, etc., e outro não ser eficiente, e o cidadão, às vezes, ele resolve parte do problema dele com um determinado órgão num ambiente digital, mas como aquele processo passa, muitas vezes, por mais de uma instituição, ele tem que sair do ambiente digital, muitas vezes, para lidar com outro órgão. Então, na verdade, tem que ter um espírito de corpo. Então, passa por estratégia. O segundo ponto é a tradução clara do que se espera, de quais são os objetivos. Porque eu vejo muito você falar, muitas vezes, governo sem papel. A transformação digital é ter o governo sem papel. Governo sem papel é uma externalidade positiva que você pode obter a partir do momento que você consegue ser eficiente o suficiente na parte digital para eliminar o processo físico. Mas o objetivo último da transformação digital não é o governo sem papel. O objetivo último é você ser eficiente a tal ponto no ambiente digital que o cidadão percebe o valor daquela entrega, tem uma confiabilidade naquele canal e você consegue usar daquilo para os processos fluírem dentre o mesmo órgão ou entre órgãos, evitando retrabalho, dando celeridade, dando disponibilidade da informação e, principalmente, gerando dados para que aquilo subsidie um monitoramento de desempenho, eficiência, uma qualificação e a própria retroalimentação do serviço. Então, eu acho que a própria concepção clara do que se espera de transformação digital é fundamental. E essa concepção ela tem que ter uma visão compartilhada com os servidores. Porque, apesar de eu falar que tem que estar na agenda, tem que ter estratégia, tem que ter uma visão clara, se os servidores não conseguirem compreender essa tradução, pode estar cada um correndo de um lado ou com alguma concepção que é difícil. E eu falo que é um trabalho que ele é diário e ele é contínuo. Não existe transformação digital que você fala assim, acabei. É saber que você vai eternamente estar ali aprimorando, mesmo aquele serviço que você já automatizou, você vai voltar neles, você vai introduzir coisas novas, você vai aprimorar, você vai ter que escutar o cidadão para trazer um feedback. Então as pessoas têm que entender que isso vai ser igual escovar dente. Você vai fazer todo dia e é um aprendizado constante, um aprimoramento constante. Então a primeira etapa é essa. E a segunda etapa é justamente entender que trabalhar com transformação digital é trabalhar com processos, né? E entender esses processos e como trazer esses processos para o ambiente digital é fundamental, porque caso contrário, eu falei, se o processo ele é ruim no ambiente físico, ele vai ser um processo pior na internet, porque você vai vender uma proposta de valor para o cidadão que ele não vai perceber, ele vai falar que do jeito anterior era melhor. Ou seja, é um fracasso total. Interessante. Então, transformação digital não é um projeto, né? É uma cultura, uma mentalidade de transformação digital. Exatamente. Interessante. Né? Então, e agora, o que são esses processos? Processos orientados ao cidadão. Na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente fez algumas escolhas quando a gente estava desenhando esse modelo que eu falei de forma alinhada com o nosso programa de cidades inteligentes. Né? A gente avaliou o seguinte, olha, será que a gente começa pelos processos internos da Prefeitura, né? Igual muitas prefeituras e instituições públicas usam o SEI, por exemplo. Será que a gente começa usando um SEI, por exemplo, para começar pelos processos internos da Prefeitura?
e em paralelo a gente melhora, contrata uma solução de CRM, por exemplo, melhora a nossa perspectiva omnichannel nos diversos canais telefônico, presencial, aplicativo, a gente avaliou o seguinte, que se a gente começasse a olhar para dentro, para depois chegar para o cidadão, a gente ia ter ia perder uma grande janela de oportunidade. E acaba que a pandemia confirmou isso muito, porque a gente chegou à conclusão que começar pelos processos internos poderia, muitas vezes, trazer os frutos do governo ali sem papel, etc., mas não necessariamente ia refletir na percepção de qualidade do cidadão. Poderia refletir em economia, em reorganização interna, que é importante também, né? Mas a gente fez a escolha, não, precisamos ter algo que seja mais completo de ponta a ponta, que a gente priorize a comunicação com a população, a internalização das demandas, o tratamento dessas demandas nos processos internos, numa retaguarda, mas que a coisa flua de ponta a ponta numa mesma plataforma, num mesmo ambiente de relacionamento com o cidadão. Então, essas foram as escolhas que a gente fez quando a gente desenvolveu o projeto BH Digital, né? Qual que foi essa organização, né? Pensando em quais ganhos, qual que é a proposta de valor que a gente pensou em trazer, né? Para o cidadão, seria, na perspectiva de custos, a redução de custo de deslocamento e, naturalmente, de impressão, né? E muitas vezes custos que a gente às vezes nem mensura, né? É o custo do tempo, né? Qual que é o custo do tempo do cidadão que muitas vezes ele tem que se ausentar num horário de trabalho para resolver um problema com um órgão público? De uma mãe ou um pai de família que precisa muitas vezes deixar o filho com alguém que precisa ir num órgão público resolver um problema. Vai gastar com uma passagem de ônibus, vai gastar com combustível, vai gastar com estacionamento, né, com tempo ali numa fila. Então a questão é reduzir custos de transação de um modo geral, né? Muitas vezes custos de intermediários, né? Porque uma coisa é a pessoa escolher contratar um intermediário, um despachante, por exemplo, para poder resolver alguma coisa com algum público. Eu não tenho tempo, eu posso pagar, tudo bem. Outra coisa é a pessoa precisar recorrer a um intermediário porque ela, por conta própria, até gostaria, mas não consegue desbravar. Então isso tudo é custo de transação, né? Então a gente tem que reduzir distâncias com o poder público, reduzir custo de transação. Para a prefeitura, naturalmente, tem redução de custos, né? De impressão, de tramitação, a gente também, ao buscar uma plataforma única, a prefeitura, por exemplo, tinha em torno de 5 ou 6 sistemas em que o cidadão podia abrir um protocolo. Isso gera custo de manutenção desses sistemas, de gerenciamento, e para o cidadão é muito ruim. Ele tem que lidar com vários ambientes, né, para poder apresentar a sua demanda. Na perspectiva de tempo, naturalmente, o atendimento mais ágil, e aí que é importante, né, a automação, a transformação digital tem que vir com medidas de eficiência. Porque somente estar na internet hoje não necessariamente gera percepção de valor. Tem que estar na internet, mas tem que estar mais fácil, tem que ser mais ágil, justamente pelos benefícios que a automação, tanto que a gente pode dizer no front-end ali com o cidadão, quanto no back-end da prefeitura, no back-office da prefeitura, esteja mais organizado. E, naturalmente, gerar aumento de produtividade, na medida em que você tem a coisa tramitando e com informações fluidas, atualizadas, para você poder fazer gestão em cima daquilo ali e entregar melhor para o cidadão. E, claro, na parte de relacionamento, mais transparência e proximidade com a prefeitura e gestão de dados, né? Conhecer melhor o cidadão, né? E a gente fala que o estado da arte de uma cidade inteligente vai ser a gente conseguir conhecer os problemas da cidade, e aí, claro, não só com os serviços demandados pelo cidadão, mas com sensores, outros monitoramentos e conhecimento do território, ser eficiente ao tal ponto que eu consigo, muitas vezes, prever problemas que podem existir ou me antecipar a problemas e dar a solução sem que muitas vezes o cidadão tenha que reclamar, né? E os dados ajudam muito a entender esses cenários, entender esse comportamento, esses fenômenos no território. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma área de modernização, né? Antes de estar na Prodabel, eu estava nessa área de modernização, que é uma subsecretaria de modernização da Secretaria de Planejamento, e que ela estabelece a política de relacionamento com o cidadão e, por consequência, de transformação digital dos serviços, né? E ela tem alguns eixos, né? Primeiro é o eixo de aproximar, né? Ouvir o cidadão e considerar a percepção do cidadão. Eu falo para os gestores públicos que eu converso aí Brasil afora que a gente não pode ter medo de dar a cara a tapa, né? A gente não pode ser gestor de escritório, de gabinete, porque a gente tem que ir para a vida real, tem que conversar com o vizinho.
né? Eu falo muito para minhas equipes assim, nós vamos lançar um serviço novo, bate na porta do seu vizinho e fala assim, eu tô lançando isso aqui, usa aí, fala o que você achou. Eu falo, não pede para sua avó usar, se ela conseguir usar, tá ótimo. E é não ter medo de escutar a crítica, mas ser ágil o suficiente para internalizar aquela crítica e dar uma resposta, né? Até porque, na hora que a gente olha o timing de governo, nós temos 4 anos. Reeleição é uma incerteza, ainda que possível, né? Então não adianta eu querer desenhar e automatizar o melhor serviço. Muitas vezes eu tenho que fazer algumas escolhas. É o melhor possível, aprimora e dá agilidade na correção. Mas, acima de tudo, pegando a percepção do usuário. Desburocratizar, né? Ou seja, entra uma simplificação de serviço, isso é fundamental, né? Não faz sentido mais, por exemplo, a gente conseguir continuar exigindo um monte de documentação que às vezes a própria prefeitura consegue, por meio digitais, obter o dado, né? Era muito comum na prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, para diversos serviços, porque o cidadão apresentar a guia do IPTU para a prefeitura. Ora, quem que emite o IPTU? É a própria prefeitura. Se eu emito o IPTU, tem condição de ir lá na base de dados e buscar os dados do cidadão, né? Então eu não preciso pedir isso mais. Isso simplifique muito, né? Claro, digitalizar, mas você está vendo que digitalizar ele é um dos eixos, ele não é o único eixo. E, como consequência, melhorar a vida da cidade. Ou seja, se a gente aproximar, desburocratizar, digitalizar, mas as pessoas não perceberem a eficiência, a melhoria, de nada adianta. Então, esses eixos ficam também, que você perguntou de recomendação, ficam como recomendação para os gestores. Mas conhecer o cidadão é o primeiro passo, né? E aí a gente fez algumas experiências, por exemplo. A gente desenhou personas, chamamos os cidadãos em regionais da prefeitura, na nossa unidade de atendimento, que é o nosso one-stop shop, né, que é o BH Resolve, que é uma central de atendimento presencial. Cidadãos que passavam ali, que iam ser atendidos, voluntários, vem cá, me fala como é que você entende esse serviço, o que você acha disso? Pegando percepção para poder organizar os nossos serviços. E isso é fundamental. Muitas vezes a administração pública ela tem uma soberba muito grande, sabe? De falar assim, eu sei o que é melhor para o cidadão. Não sei nada, eu sou um cidadão também, né? E a gente não sabe mesmo, então a gente tem que ouvir, tem que entender, tem que estar disposto à crítica e estar disposto a errar, inclusive, senão a gente não inova, e melhorar, mas ter transparência e comunicar claramente para o cidadão essas melhorias. E que muitas vezes as pessoas se compreendem, né? Fala assim, não, deu uma sugestão lá, melhoraram, legal. E a gente recebe esses feedbacks muitas vezes, isso é muito, muito interessante. E aí, sem pretensão de trazer aqui nenhuma receita de bolo ou qualquer, né, passo a passo exaustivo, né? Mas a gente, no nosso processo aí, com os servidores, com o cidadão belo-horizontino, né, a gente costuma adotar esses 6 passos, né? Que a gente fala que é a imersão, ou seja, entender pelo lado do servidor como que ele enxerga aquele processo, quais são as dores dele. Da mesma forma com os interessados, né? A gente, por exemplo, faz várias rodadas com empreendedores para entender, porque a gente tem um público pessoa física e pessoa jurídica, com empreendedores para entender esse processo. Priorizar é saber que muitas vezes a gente não vai conseguir digitalizar tudo. A Prefeitura de Belo Horizonte tem 1.200 serviços. Obviamente nem todos são passíveis de digitalização. Uma vacinação, por exemplo, num posto de saúde não tem como digitalizar. Mas tem que priorizar, né? Então a gente, por exemplo, escolheu assim, olha, quais são os 80-20 ali, os serviços mais demandados, né? Ou aqueles que são muito demandados e não estão digitalizados, ou que até já estão digitalizados, mas merecem um aprimoramento, né? Esse esforço de priorização ele é fundamental. Simplificar, ou seja, vamos tentar eliminar exigências, trazer para o ambiente digital já com uma proposta de valor, né? Validar isso tanto com os executores quanto os interessados, né? Ou seja, antes de lançar, valida, é isso mesmo, faz sentido, está melhor, qual que é a sua percepção, está clara a informação, o cidadão vai compreender o que é esse serviço, né? E fazer a gestão da mudança. Esse aspecto é fundamental. Muitas vezes a gente escuta falando assim, não, eu disponibilizei, o serviço está lá na internet, o cidadão está lá. Ou seja, fica numa postura passiva. A gente diz que não, muitas vezes eu tenho que entender qual que é o público daquele serviço e correr atrás daquele público, né? Então, por exemplo, a gente disponibilizou há alguns anos na internet um serviço que ele é muito demandado, que chama identificação de condutor infrator. Que é quando uma pessoa está dirigindo um veículo que está no nome de outra pessoa e toma uma multa, e aí a multa vai para o proprietário. Aí o proprietário tem que passar a multa para a pessoa que está dirigindo. A locadora de veículos usa muito isso, naturalmente, né? Para passar os pontos, né, da multa. Esse serviço ele era presencial pelos correios, nós trouxemos ele para o ambiente digital. A gente teve que fazer vídeo explicativo, desenhar manual, etc. Chamar as locadoras para poder explicar o processo, né? E a percepção de valor foi muito grande. Hoje a demanda ela é toda na internet, basicamente, né? Então tem que fazer essa gestão da mudança, tanto interna quanto com quem vai usar o serviço.
e estabilizar, né? Ter uma atenção na hora que você coloca o serviço de fato, está em produção, está para valer, monitorar os dados, o uso, o feedback do cidadão, porque se já começar a ter ali alguns detratores, algumas dificuldades iniciais, já corrigir rápido, caso contrário você perde a credibilidade daquele serviço. Pode me interromper, tá, Bernardo, se quiser fazer alguma pergunta. Tá, assim, a gente já está recebendo aqui algumas interações pelo chat, do pessoal que está acompanhando a transmissão. Se você quiser, eu posso ler agora, mas no final, você fica à vontade. Podemos dar sequência aqui, para o final, pode ser? Claro, fica à vontade. Né? Vamos lá. E como eu falei, lembrar que a coisa vai virar uma rotina. Ou seja, você não colocou aquele serviço e aquilo se encerra. Né? Você tem que estar procurando, muitas vezes, padronizar processos, padronizar formulários, monitorar o desempenho, priorizar processos críticos, porque na verdade a coisa é um ciclo de melhoria contínua, é o famoso PDCA. Tem que aplicar ali o famoso PDCA, justamente porque se você estagnar o serviço, logo você vai começar a perder ali possibilidades de aprimoramento que muitas vezes o cidadão está reclamando na rede social, direto para o poder público, na ouvidoria ou qualquer outro canal, né, de aprimoramento. Então, essa gestão da rotina de processos ela é fundamental. Né, e que naturalmente ela vai dialogar com a solução tecnológica que está sendo utilizada para automatizar esses processos. E com isso, então, a prefeitura, desde 2017, vem aprimorando uma série de canais de serviço. Então, hoje a gente tem a nossa plataforma, que é o BH Digital, que roda na plataforma Sidle One, que foi adaptada para a prefeitura de Belo Horizonte, e que ela é a nossa plataforma hoje principal de serviços e processos, em que que faz a comunicação com o aplicativo da prefeitura, que é o PBH App, onde o cidadão encontra ali mais de 100 serviços, que tem o portal de serviços da prefeitura, né, onde esses mais de 1.200 serviços que eu falei, eles ficam disponíveis ali para acesso para o cidadão, onde que ele tem informações ali de o que é o serviço, quem presta o serviço, quanto tempo leva, quais são os requisitos, né, como acessar aquele serviço. E diversos desses serviços já rodam na plataforma digital, BH Digital, e aqueles que não rodam na plataforma BH Digital, muitas vezes tem um sistema especialista, mas a porta de entrada é o portal de serviços, que dali ele funciona como se fosse um hub, direcionando o cidadão para onde ele tem que ir na prefeitura. E o portal de serviços também é a nossa área de relacionamento, onde o cidadão logado, ele consegue acompanhar ali toda a demanda de serviços que ele tem na prefeitura pelo BH Digital, o status que está, se está resolvido, se não está, ver todo o histórico dele ali de relacionamento, que a gente pretende no futuro começar a agregar nessa área de relacionamento serviços não demandados no BH Digital, mas seja de alguma forma a gente possa trazer para ele acompanhar toda a vida dele num ambiente único, como um CRM realmente. E a questão de comunicação ela é fundamental, né? Aqui eu estou colocando para vocês um exemplo de peça nossa de Instagram, de rede social, em que a gente tem que chamar o cidadão, ou seja, mostrar que é fácil, que é simples, ter adesão. Claro, como eu falei, a gente é sempre um encontro no meio, né? Chamar o cidadão, mas também levar. A Prodabel, por exemplo, ela tem hoje um projeto que ela chama de Vila Mais Conectada, que a gente está levando internet para 100% das vilas e favelas de Belo Horizonte, vai impactar cerca de 400 mil pessoas, Wi-Fi gratuito nas vilas e favelas, são 218 vilas e favelas, porque muitas vezes eu tenho pessoas ali que não têm acesso à internet, ou às vezes tem um plano pré-pago, fica ali sem acesso, e isso gera uma desigualdade, né? Porque ela muitas vezes deixa de ter oportunidade de emprego, deixa de acionar a prefeitura, deixa muitas vezes de mandar um currículo que tem que mandar pela internet, para quem estuda, né? Fazer uma pesquisa, um trabalho, etc. Então tem que ter um encontro no meio. Então a gente está levando internet para quem mais precisa, estamos levando equipamentos, justamente porque a gente sabe que pode ter público que está ficando alijado dos serviços digitais por não ter as condições para acessar. Então é um ponto de atenção que vale também lembrar. E outro ponto que a gente traz também na nossa plataforma é justamente a questão da avaliação do serviço. Né? Que a gente já está acostumado, né? A gente pede um transporte por aplicativo, a gente como faz uma compra pela internet, é atendido às vezes no hospital, etc., e pede para avaliar o serviço, né? E o poder público tem que fazer isso também, né? Como eu falei, a gente tem que dar a cara a tapa, gente. A gente tem que reconhecer quando a gente está bom, mas quando a gente está ruim também. Claro. E ninguém melhor do que aquele cidadão que demandou para trazer essa percepção, né? Porque ainda que a Prefeitura de Belo Horizonte já tivesse, desde a última década, serviços digitais, tinha ponta solta. Então, por exemplo, a Prefeitura falava que executou o serviço, só que eles não tinham executado. Ou não tinha executado adequadamente, e não tinha como cidadão dar esse feedback. E aqueles que sabiam da ouvidoria iam reclamar da ouvidoria, mas aqueles que sabiam dessa possibilidade.
Então agora a gente introduziu para os serviços que estão no BH Digital a possibilidade de avaliação, a gente usa a escala NPS para avaliar quem está a favor, quem está promovendo aquele serviço, quem são os detratores, justamente porque tem algum problema. E a gente consegue avaliar a execução do serviço, ou seja, eu falo que eu fiz, o cidadão vai dizer, não, fez mesmo, tá legal, gostei, curti, não curti. Além disso, o cidadão pode avaliar a qualidade da informação, ou seja, eu consigo entender aquilo que a prefeitura está me oferecendo, o portal de serviços, ele é bom, não é bom, é legal, não é legal? Né? Então, essa avaliação fornece dados para poder aprimorar, inclusive, os próprios serviços que já estão automatizados. E, na linha de trazer todo mundo, a gente passa a oferecer uma capacitação em ambiente de ensino à distância sobre o portal de serviços, de forma a ensinar o cidadão a como navegar nessas plataformas. É que eu falei, a gente não pode ter uma postura passiva e dizer o seguinte, não, tá lá na internet, é só ele buscar. Né? A gente fala que hoje nossos serviços, primeiro, têm que ser googáveis, porque a pessoa não vai entrar no portal da prefeitura, dar 3, 4 cliques, 5, fazer uma pesquisa para chegar no serviço. Ela vai entrar numa ferramenta de busca e vai digitar, eu quero tapa-buraco Belo Horizonte, ou tem buraco na minha rua em Belo Horizonte. E a gente tem que ser eficiente o suficiente, trabalhando aí com tags, com metadados, etc., para que esse serviço retorne na ferramenta de busca, julgando o cidadão para o serviço correto. Né? Mas mesmo que a gente saiba disso, a gente tem que ensinar muitas vezes o cidadão a usar o aplicativo, etc. Então a gente tem, por exemplo, um curso de ensino à distância que ensina o cidadão a transitar por esses canais de atendimento da prefeitura. Né? E quais são os resultados que a gente obteve aí até o momento? Né? Hoje a gente já tem 994 serviços digitais disponibilizados. E aí eu estou falando de serviços digitais para o cidadão, a maior parte deles é para o cidadão. Temos serviços digitais para o servidor da prefeitura, ou seja, servidores têm que interagir com o RH, né, algum processo de pagamento, promoção, progressão, documento atestado médico, etc. Ele consegue transitar isso digitalmente para o RH via serviço digital, então a gente também tem serviços internos, por exemplo, a Secretaria de Obras cuida de manutenção predial dos órgãos e entidades da prefeitura. A demanda, os chamados de manutenção da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Obras vai via o BH Digital também, que é um serviço interno que a gente chama. Dos serviços digitais disponibilizados, 722 são já via BH Digital, né, na plataforma da Sidle. E no total, eu estava falando 1.200, já estamos com 1.317 serviços no portal de serviços e 128 pelo aplicativo da prefeitura. A gente não coloca todos no aplicativo porque para estar no aplicativo tem que ser um serviço que a pessoa consegue abrir na palma da mão, rápido ali. Né? Serviço que ela tem que mandar muito documento, que ela tem que escrever muito, um formulário grande não faz sentido. Ainda que via aplicativo ele chegue na página web do portal de serviços. Felizmente, ainda que, e eu falo felizmente, porque apesar de toda a diversidade da pandemia, né, que foi traumática para o mundo inteiro, mas felizmente por a gente já ter esse modelo, essa base sólida, estruturada antes da pandemia, a gente teve condições de acelerar diversos serviços, assim como o mundo teve que fazer, né, de forma compulsória, acelerar diversos serviços, que foi muito positivo, porque talvez se a gente não tivesse com esse desenho, com essa concepção, com essa solução já em curso, a gente talvez tivesse dificuldade de responder algumas demandas do cidadão por meio do ambiente digital. Então, só na pandemia desses 722 serviços, a gente colocou 220 serviços online. Pra você ter uma ideia, Bernardo, em 2016 a gente tinha menos de 150 serviços na internet. A gente está hoje com 922. Né? Então é um salto muito grande. Para você ter uma ideia, a nossa unidade de atendimento presencial, que é o BH Resolve, antes da pandemia a gente atendia aproximadamente 770 serviços com 5.000 pessoas por dia. Hoje a gente atende 1.000 pessoas por dia e aproximadamente 100 serviços. Né? E não é porque a gente tem demanda, mas não volta, é porque não tem demanda mais para o presencial de diversos serviços, porque o ambiente digital passou a suprir e ter uma alta adesão da população, que é muito interessante. Né? Então, são dos pontos de internet gratuitos, são quase 2.500 pontos de internet gratuita na cidade. Em 2016 eram apenas 36. E já temos um cadastro do cidadão que a gente usa a plataforma GovBR integrada ao aplicativo, né, que é o mesmo login e senha que ele usa para serviços estaduais, federais. A gente usa o GovBR com quase 700 mil usuários cadastrados.
E, como eu falei, né? E o que a gente faz com todos esses dados? A gente passa a conhecer as demandas do cidadão, conseguir ver a sua dispersão no território. Aqui, por exemplo, é um mapa de demandas de tapa-buraco. E aí a gente passa a usar isso, por exemplo, onde é que tem muita demanda de tapa-buraco, a gente começa a avaliar o seguinte, não, acho que ali não adianta fazer mais remendo. Eu tenho que fazer um recapeamento, trocar a massa asfáltica, né? A gente começa a direcionar melhor nossos prestadores de serviço. A gente passa a ter, por exemplo, aqui na outra tela, a questão de árvores, né? A gente passa a mapear melhor onde é que tem demanda de poda de árvores, de conhecer árvores onde é que estão tendo mais reclamação e por aí vai. Porque no final das contas, uma coisa é ter o relacionamento com o cidadão, tratar bem essa demanda junto ao cidadão e na retaguarda da prefeitura. A questão é usar todo esse potencial de dados que a gente passa a ter com a transformação digital para aprimorar o serviço público. É isso, Bernardo. Legal. Estou à disposição agora para as perguntas. Espero que tenham várias perguntas. Maravilha, Jean. Muito obrigado pela aula. Achei muito interessante, na verdade, antes só para destacar, né? Achei muito interessante como que vocês trouxeram aí um conceito comum em mercado, que é essa estratégia com o cliente no centro, né? Para o setor público com o cidadão, a estratégia com o cidadão no centro, né? E pensando em todos os pontos assim da digitalização, do engajamento, quando você fala de levar a internet, não adianta você disponibilizar um serviço que a pessoa não vai ter a internet para acessar, escutar o cidadão, criar esse ciclo virtuoso, né, de escuta e melhoria contínua, muito bacana mesmo. Então agora deixa eu trazer aqui algumas perguntas, alguns comentários, deixa eu escolher algumas aqui. A Marina aqui está falando, a Prefeitura de Belo Horizonte sendo referência em revolução digital, incrível, um elogio. Obrigado, Marina. Aqui uma pergunta da Maria Laura. Nos pilares pessoas, processos e tecnologia citados, como atuar com o cliente, né, o cidadão no caso, que no caso da Prefeitura de Belo Horizonte possui uma diversidade gigante de pessoas, perfis e classes. Por isso que é importante quando a gente vai automatizar um serviço, é entender que por mais que a gente tenha linhas mestras, né, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente sabe que o login do cidadão vai ser pelo GovBR, a gente sabe a plataforma que vai utilizar, a gente sabe que vai estar no portal de serviço, a gente sabe que a gente tem algumas etapas padrão entre receber a demanda, gerar um protocolo, internalizar aquela demanda, dar alguma resposta, ela vai ter algumas etapas até finalizar e o cidadão vai avaliar. Só que o recheio disso não tem uma receita de bolo, porque tanto não só com o cidadão quanto com o servidor, a gente vai ver que na hora que eu estou lidando com mais de 30 órgãos e entidades, cada órgão de entidade tem sua cultura. Os servidores, uns são mais engajados, outras vezes são menos engajados, uns estão mais antenados com essa questão da experiência dos usuários, outros menos. Uns vão ter mais boa vontade, outros talvez nem tanto por conta de outras prioridades da agenda. Então, entender qual que é o perfil, primeiro, do servidor que lida com aquele serviço, que a gente chama do dono do processo ali, né? Ele que é o dono do processo. Ele é um cliente interno ali também, né? Pensando que a gente tem uma área de transformação digital que atende a prefeitura, que é o caso de Belo Horizonte, né? Eu tenho clientes internos e tenho os clientes externos que são cidadãos. Então esse cliente interno também você tem que conhecer quais são as dores dele, como que ele trabalha o processo, quais são as oportunidades de melhoria, como que eu consigo engajar ele para ele ser um promotor daquele serviço, daquela simplificação, que ele perceba valor naquilo. Porque se ele percebe valor naquilo, aí a outra etapa ele conhece o cliente dele, que é esse cliente externo que é o cidadão? Não conhece. Podemos chamar? Podemos conversar com alguns? Por isso que nesse processo, a gente desenha personas, né? A gente fez, por exemplo, a transformação de um serviço que era o benefício no transporte público de gratuidade, que ele é voltado para pessoas que possuem algum tipo de deficiência física. E tem um processo que envolve muitas vezes um atendimento numa área de assistência social, que essas pessoas vão bater numa porta, mas que na verdade é um benefício que ele é concedido pela empresa de trânsito, mas mediante uma avaliação da Secretaria de Saúde para confirmar a condição daquela pessoa para poder atender. Tivemos que entender quem são esse público que chega na assistência social procurando, ou que a assistência social mapeia que a pessoa não tem aquele benefício que ela pode ter e que às vezes ela está deixando de ter o direito de ir e vir, né, no transporte público por não conhecer aquilo. Quem são essas pessoas? Como que a Secretaria de Saúde interpreta isso? Dá um exemplo. A gente conversou com o pessoal da Secretaria de Saúde e eles marcavam perícia para todo mundo. Só que diversos desses públicos já tinham passado por uma perícia do INSS, porque ele recebe às vezes um outro benefício, e eles já tinham um laudo do INSS. Aí a gente conversou com a Secretaria de Saúde para eles poderem, olha,
podemos aceitar o laudo do INSS? Podemos. Ou seja, diminuiu uma etapa, facilitou o trâmite. Ou seja, diversos atores têm que conversar, entender, validar. Entender que muitas vezes a pessoa que vai apresentar essa demanda não é muitas vezes a pessoa que tem deficiência, às vezes é alguém que cuida, que vai apresentar essa demanda por ela. Então, não é só a pessoa que tem que entender, muitas vezes é um cuidador, alguém que tem ali, que acompanha ou que ajuda aquela pessoa. Né? Então, são várias dimensões que têm que ser observadas. Então, toma tempo, dá trabalho, mas é importante. É importante, né? Até porque a tecnologia, sem tudo isso que você falou, vira uma casca vazia, né? Exato. Não adianta. Vamos lá, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, então. A pergunta do Igor Campos. Ele fala aqui, boa tarde, Jean, boa tarde a todos. Qual foi o serviço digital que teve o melhor resultado que os cidadãos mais utilizam hoje? Esse eu acho que você responde. Não, pois é, eu acho que são duas perguntas, Igor. É porque o que o cidadão mais utiliza é o de tapa-buraco. Clássico. Justamente porque, na verdade, é uma demanda recorrente, acontece na cidade inteira, né? E é um serviço muito fácil da pessoa demandar realmente, né? Poucos cliques ela consegue acionar a prefeitura, até porque a prefeitura ela precisa saber onde é que tem um buraco, porque ela passa na rua e vai resolver todos. Agora, alguns serviços têm repercussão muitas vezes muito positiva, né? Esse que eu acabei de falar, por exemplo, do benefício da gratuidade, ele tem uma repercussão muito positiva, tem um impacto. Esse, por exemplo, da identificação do condutor infrator, ele é o segundo ou terceiro mais utilizado e teve um impacto grande, porque ele era muito trabalhoso. O tapa-buraco, por mais que a prefeitura antes muitas vezes já podia receber por telefone ou tinha algum outro caminho, ele já tinha um grau de simplicidade. Então, o ganho marginal que a gente teve, às vezes, não é grande, apesar do volume de demanda de tapa-buraco pela internet ter crescido exponencialmente. Mas serviços que às vezes eram muito complicados, porque esse do condutor infrator, a pessoa tinha que tirar xerox de documento, muitas vezes pegar uma assinatura, reconhecer firma, agendar um horário, pegar uma fila, levar o documento, esperar aquilo ser processado. Agora ela faz de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer horário. Então a percepção de valor do ganho acaba sendo muito maior nesse tipo de serviço, ele é um dos grandes demandados, por exemplo. Legal, interessante. Nós temos mais umas perguntas aqui, mas eu queria só fazer uma pausa para chamar um vídeo onde a gente traz um pouco do resumo de tudo isso que a gente está falando e alguns resultados. Então vamos lá, retomando aqui as perguntas que a gente está recebendo aqui durante a nossa transmissão, Jean. Tem mais uma aqui do Tomás Vieira. Você citou o Omnichannel e Ouvir o Cidadão. Quais canais hoje vocês já oferecem e consideram estar digitalizados? A gente oferece hoje o portal de serviços, né, na internet, que na verdade ele é responsível e também é acessado por qualquer navegador, né, inclusive no celular. A gente tem o aplicativo da prefeitura, que é o PBH App, que ele também usa na retaguarda a plataforma BH Digital, né, e naturalmente ele tem já uma customização para facilitar a interação do serviço direto, inclusive usando como autenticação o GovBR. A gente tem um atendimento telefônico, que é pelo número 156, mas que com a grande adesão de diversos serviços à plataforma digital, hoje por telefone, a gente
são abertos protocolos, né, de poucos serviços, essencialmente ouvidoria, serviços de fiscalização, denúncias, etc., e da área de saúde. Alguns serviços como tapa-buraco, por exemplo, hoje ele é oferecido integralmente ou pelo navegador ou pelo aplicativo da prefeitura. E todo esse serviço, na verdade, eles usam da mesma plataforma na retaguarda, né? Então, com isso, a gente tem só do BH Digital 722 serviços usando da mesma plataforma. Aí, aproveitar um gancho, a gente vai evoluir esse ano para poder oferecer atendimento via chat e, naturalmente, integrar com o WhatsApp, porque a gente disponibilizou o aplicativo PBH App em 2018. A gente já sabia naquele momento que a interação via WhatsApp, via Telegram, via chat, via Messenger, ela é inevitável, como está sendo em diversas hoje empresas, inclusive o setor público, oferece interação para esse meio. Isso está no nosso roadmap para em 2023 a gente passar a oferecer esse tipo de interação, até porque a gente sabe que muitas vezes, para a grande maioria da população, manter um aplicativo de governo, por vezes concorre com o espaço para foto, para o vídeo, para um aplicativo de rede social, etc. Então a gente tem que oferecer outros meios que são ágeis e também são efetivos. E hoje as operadoras muitas vezes oferecem também pacotes de dados que já têm as mensagens Exatamente. inclusas, né? Então a pessoa não precisa de ter um pacote de internet, o próprio pacote dela ali, exatamente, ela já usa. Já tem Exatamente. Então esse é um avanço natural que nós vamos trabalhar para esse ano. Legal, muito legal. Para a próxima aqui, da Marina. Pensando na experiência do cidadão com relação ao serviço prestado, quais as iniciativas da Prefeitura para gerenciar todos os pontos de contato disponibilizados? A primeira iniciativa, na verdade, é reduzir os pontos de contato, né? Como eu falei, a gente, só de sistemas que a gente chama de tramitação, que é basicamente, recebe uma demanda, gera um protocolo, alguém pega aquela demanda, processa internamente e vai lá no sistema para alimentar, a gente tinha mais de 6 sistemas. Então, com isso, a gente tem que reduzir os pontos de contato do cidadão, porque isso facilita para o cidadão, que não tem que decorar vários URLs, muitas vezes vários usuários e senhas, como navegar em vários sistemas com layouts distintos, formatos de navegação distintos, ele centraliza no lugar. E isso, por sua vez, facilita também na retaguarda para o servidor, né, na medida em que ele passa a reduzir a quantidade de ambientes que ele vai interagir. Naturalmente, a gente tem coisas que ainda não estão conectadas. Então, por exemplo, eu posso ter realidades em que o servidor ele trabalha com a nossa plataforma BH Digital, que é a de tramitação geral de processos, serviços, etc. Ele pode trabalhar com algum sistema especialista, né, que ele é, por exemplo, o nosso sistema de alvará de obra. Ele é muito customizado, ele é muito especialista para lidar com aprovações de obras na cidade. Então ele pode ter que lidar com isso, mas a gente muitas vezes, para alguns serviços, a gente integra esses sistemas na retaguarda, né, para o cidadão muitas vezes é transparente esse processo. Mas, claro, algumas coisas acabam tendo que ter um monitoramento específico, por exemplo, redes sociais. A prefeitura não tem a rede social como um canal oficial de apresentação de demandas. Algumas prefeituras, órgãos públicos, muitas vezes fazem isso. Já usam da rede social para poder abrir uma demanda e dar um retorno para o cidadão ali mesmo. Mas as áreas de comunicação da prefeitura monitoram as redes sociais para entender um calor de algum problema, alguma resposta que é importante a prefeitura se manifestar ali e que, na verdade, não vão estar nesses canais que a gente pode chamar de estruturados, né? Acaba que essa interação ela é mais fluida ali nas plataformas diversas. Legal. E eu acho que em breve também a gente vai acabar trazendo os recursos que a plataforma já tem hoje com relação à inteligência artificial para começar a trazer essa interação com o Instagram, né? Eu acho que isso depois do chatbot aí seja o próximo passo do roadmap. Sem dúvida. Legal. A próxima pergunta aqui é do Giovanni Merlo. Quais foram ou são os 3 maiores desafios enfrentados pelas equipes responsáveis pela transformação dos processos de negócio? Uma pergunta. E como a solução de BPM, SCM e Analytics da Seidel apoiou nessa resolução? Eu acho que o primeiro desafio é entender que você não precisa começar grande. E aí, tentando fazer o link entre uma pergunta e outra, porque, na verdade, na hora que a gente pega uma ferramenta de BPM, de SCM, ela oferece um mundo de recursos. A questão é, qual que é o grau de maturidade para usar esses recursos? Na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem hoje alguns processos que rodam em BPM desses 722 que estão no BH Digital. Eles usam da engine, do motor de BPM, mas a maior parte deles não usa o motor de BPM na íntegra, com toda a sofisticação. Por quê? Porque por mais que a gente possa implementar, não há maturidade, muitas vezes, nas instituições de lidar com BPM.
E o que eu chamo de maturidade? Esse é um dos desafios. Muitas vezes a gente acha que as pessoas conhecem o processo delas, e às vezes elas não conhecem o processo delas. Elas sabem trabalhar, elas têm uma noção de para onde vai, de onde vem, mas elas não conhecem todos os nuances quando está no mundo físico, né? Dentre as pessoas, papéis, processos. E a gente percebeu que diversos processos que a gente tentou automatizar usando o BPM para ter um grau de automação maior, para ter uma inteligência embarcada ali nas decisões do processo, etc., a gente no começo frustrou muito, porque o grau de mudança que passou a ser demandado, justamente porque as pessoas não tinham essa maturidade, passou a ser muito grande. Então acho que esse é um desafio, casando as duas coisas, a ferramenta de BPM, ela ajuda e muito, mas depende de ter uma maturidade interna para lidar com isso. E a sua capacidade de evoluir com o BPM. Né? E muitas vezes não se tem isso, você não tem uma maturidade de processo para você usar o BPM. Pode parecer contraditório, mas esse foi um dos grandes desafios. O outro desafio é entender que dá para você começar sem ter o melhor possível. Que muitas vezes você gastava, pensando no formato tradicional, você gastava 6 meses discutindo um processo, desenhando para 1 ano para botar um serviço digital. Às vezes aquele serviço que você vai colocar nem faz sentido mais. Ou ele já está numa outra legislação, tem uma outra regra. Né? Então entender que às vezes é melhor você ter alguma coisa do que não ter nada. Esse é um outro desafio de convencimento. E também um outro convencimento é tentar muitas vezes discutir alguns padrões. Porque a gente depara com os órgãos, não, mas aqui, né, exemplo, tá, gente? Aqui na educação é diferente. Não, mas aqui na regulação é diferente. Não, por que é diferente? A gente conseguir estabelecer alguns padrões e isso ajuda a ganhar escala, a dar celeridade e para o cidadão entender que às vezes é o mesmo ambiente, que não tem tanta variação assim, de coisas que não vão ser, na verdade, demandar, preencher formulários, mandar documentos, processar, fazer alguma interação intermediária e a demanda ser finalizada positivamente ou negativamente. No final das contas é isso. Né? Legal. Próxima pergunta aqui do Rafael Nascimento. Jean, você comentou anteriormente sobre o SEI e eu gostaria de saber quais vantagens você identifica em ter uma plataforma de automação de processos para substituição do SEI? Vamos lá, até para ninguém me levar a mal, né? Se você não tem nada, tem acesso ao SEI, implante o SEI, antes de ter alguma coisa que não ter nada. A escolha que a prefeitura fez, que foi lá em 2018, foi no momento em que tinha ali restrições de implantação do SEI por conta de arranjos internos entre o Ministério do Planejamento e o TRF4, não estavam mais fazendo aquele movimento, isso depois voltou ao normal. E a gente fez uma escolha, que é uma escolha que tem que ser assumida, de falar assim, olha, eu quero ir além, eu quero ter um CRM, eu quero privilegiar a entrada do cidadão e a interação com o cidadão mais do que a minha retaguarda. Até porque naquele momento ali o SEI era muito voltado para a retaguarda. E ele é voltado para demandas não estruturadas. Então, quem interage com o SEI sabe, eu tenho o SEI do órgão A, o SEI do órgão B, o SEI do órgão C. Eu tenho cadastros de usuários em cada um deles, como se fossem sistemas distintos, e uma série de serviços não estruturados em que, na verdade, a preocupação não é organizar. A preocupação é trazer para o mundo digital e mandar para todo lado, independente se eu estou tendo algum tipo de controle ou não. Isso é bom. Se você não tem nada e quer sair do papel, é bom. A questão que a escolha que a gente fez não, eu quero ter uma plataforma que ela seja multi-agência, que eu tenha um usuário e senha único para todo mundo e que eu consiga tramitar isso entre vários órgãos no mesmo ambiente, numa mesma plataforma e podendo me valer de informações estruturadas, priorizando a interação com o cidadão. Então o peticionamento do cidadão ele tem que ser simples, ele tem que ter completo, ele tem que ser estruturado, eu tenho que ter formulários que vão ser dinâmicos e vão ser customizados para atender aquele serviço. Então essa foi a escolha que a gente fez. Legal, interessante. Você trouxe um ponto, para mim foi novo aí na sua fala, que é o desafio da unificação cadastral, né? Eu imagino que seja um desafio grande aí para diversos órgãos. Mais 2 perguntinhas apenas aqui, Jean, só para a gente não estourar muito o nosso tempo. Primeiro aqui é da Celeste. Jean, como se deu o desenvolvimento do projeto do portal de serviços e dos recursos como um todo que você mencionou? Você precisou de um time próprio ou tiveram apoio por parte da Seidel? Começando do final, Celeste, né? Começando do final, a Seidel entrou principalmente com a tecnologia que roda o portal de serviços. Né? Então o portal de serviços hoje roda na plataforma da Seidel. Mas antes da Seidel entrar, a gente fez um trabalho
de saneamento dos serviços e com a equipe interna, com os órgãos, com o apoio de consultoria, a gente fez um trabalho de discussão de qualificação da informação, de indexação, de taxonomia, de categorização, para trazer essa organização do serviço de uma forma mais inteligível para o usuário. Né? Então, foi um pouco dos dois ali. Teve equipe interna, a parte tecnológica com a Saido organizando e mais uma consultoria de processos para ajudar nesse mapeamento da experiência do usuário, de organização das informações e para a gente reestruturar esse processo, inclusive, de gestão do portal de serviços junto aos diversos órgãos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem serviços que a gente pode colocar uma data para ele expirar, se for um serviço temporário. Alguns serviços a gente programa uma expiração para o órgão ser obrigado a revisar aquele serviço, não deixar ele lá obsoleto muito tempo, e diversas outras dinâmicas para a gente aprimorar. E eu falo assim, e nunca vai ser 100%. É um trabalho de formiguinha contínuo, de monitoramento, mesmo que a gente tenha um fluxo de aprovação, de revisitar e de se colocar muitas vezes no lugar do cidadão para descrever um serviço. Diversos serviços a gente pega e fala assim, mas espera aí, isso aqui quem entende é só quem trabalha na prefeitura. Será que o cidadão entende? E eu acho que a evolução do portal de serviço vai ser a gente partir não do que a prefeitura responde para um problema, mas do problema. Porque hoje o cidadão às vezes tem que saber como que a prefeitura responde um problema, que é a caracterização do serviço. Então é um serviço de fiscalização de poluição sonora. Mas o problema do cidadão é um incômodo de barulho. Então assim, como que ele pede? Né? Ou talvez o serviço de árvore seja mais emblemático. Né? A gente tem hoje serviços que são poda, supressão de estoca. Você sabe o que é de estoca, Bernardo? Não sei. Pois é, tá vendo? Poda, você tá ali só podando os galhos, você tem uma manutenção ali da árvore que vai crescendo, vai pegando a fiação, né? É até muitas vezes saudável para determinadas árvores para o ciclo de vida dela. A supressão, você corta a árvore, mas você corta pelo tronco ali. Aquela árvore não vai crescer mais, mas fica o toco. A de estoca é tirar o toco. E são 3 serviços diferentes, mas a pessoa não sabe o que tem que pedir. É só corta a árvore, né? Então a evolução nossa vai ser, na verdade, o seguinte, olha, para o seu problema, e nós vamos ter que ter uma inteligência que vai traduzir no serviço mais adequado para o problema da pessoa, para eu não transferir um ônus para a pessoa de saber como pedir. Essa é uma evolução que precisa acontecer. Legal, bacana. E a última pergunta aqui, pessoa que está identificada como Projetos CEADEC. Na operação tapa-buraco, por exemplo, qual o percentual em relação à demanda que a PBH consegue atender? Uma vez que, muitas vezes, a facilidade gera um aumento desproporcional das demandas na prática. Isso, na verdade, depende do modelo de contrato das empresas que prestam o serviço de tapa-buraco. No caso da prefeitura, a gente atende 100%, porque, na verdade, no modelo de contrato da prefeitura, as empresas de tapa-buraco, elas são obrigadas a manter a qualidade das vias, tampando os buracos, independente de existir demanda. E, na verdade, ela perde se ela não manter. Então, para a prefeitura, pouco importa se eu tenho 10 mil demandas no mês ou 100 mil demandas. Isso, na verdade, ajuda a prefeitura a fiscalizar a qualidade do trabalho dessas empresas, inclusive a penalizar as empresas se ela não estiver cumprindo. Então, para a gente é bom, na verdade, quanto mais o cidadão demandar, mais a gente vai perceber se elas estão cumprindo o trabalho ou não. Porque, na verdade, elas são contratadas não é por buraco, é para manter a qualidade e ela perde se ela não manter. Então, é uma lógica um pouco inversa. Legal. Bom, bacana, Jean. Eu acho que a gente já extrapolou um pouquinho uns minutinhos do nosso horário. Sem problema. Vamos encerrar por aqui hoje. Eu, enquanto Saido aqui, né, para mim é um prazer enorme fazer parte desse projeto do BH Digital, né, como cidadão de Belo Horizonte também, tenho expectativas enormes do que tem nesse roadmap de evolução que existe para vir pela frente. Queria agradecer mais uma vez você por estar aqui, receber o nosso convite, por essa aula que você deu aqui para a gente hoje, e agradecer a todo mundo que está participando e acompanhou a nossa transmissão hoje. E até o próximo Saido Talks. Foi um prazer, Bernardo. Obrigado pelo convite. Continuo à disposição. Obrigado aí a todos que puderam gastar esse tempinho aí com a gente. Obrigado. Excelente, pessoal! Como cidadã e beneficiada dessas iniciativas e projetos, fico muito feliz em ver tudo isso. Gostaria de agradecer imensamente ao Jean e ao Bernardo por compartilharem suas experiências e conhecimentos conosco. As estratégias de automação no setor público são fundamentais para melhorar a vida das pessoas, e o que foi discutido aqui hoje será de grande ajuda e inspiração para todos nós.
Infelizmente, chegou a hora de encerrar o nosso evento, mas deixo um agradecimento especial para todos que puderam participar conosco. Continue acompanhando a Saido nas redes sociais. Mal podemos esperar para encontrá-los no próximo evento. Até lá!